Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. Lucas, capítulo 14. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a partir do verso 15. Lucas 14, a partir do verso 15. Amém? Glória a Deus. Nos diz assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei-me e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero também aqui parabenizar as mulheres neste dia, que Deus possa continuar abençoando cada uma das irmãs de forma toda especial. Irmãos, tenta preparar e trazer uma mensagem evangelística, mas vendo que nós não temos um grande número de visitantes, eu quero trazer essa mensagem por 2 prismas, ou 2 pontos de vista nessa noite. Primeiro, ainda com um cunho evangelístico, o tema dessa mensagem é: ainda há lugar à mesa. Ainda há lugar à mesa. Mas que essa mensagem hoje venha trazer um despertamento a nós que estamos aqui. Que essa mensagem venha trazer a nós uma consciência da nossa responsabilidade nessa noite. Glória a Deus. No texto a qual nós lemos, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus está contando aqui uma parábola, trazendo aqui uma lição com uma história para os discípulos, para as pessoas que o escutavam naquela reunião. O Senhor Jesus, antes dessa parábola, contou-lhes uma outra parábola a respeito dos primeiros assentos e dos convidados. Dentro dessa parábola, o contexto a qual estava acontecendo, Jesus estava em uma reunião, em uma casa de uma certa pessoa, e as reuniões, os jantares, os banquetes que eram feitos naquela época, eles eram feitos para haver uma troca de favores, para haver uma troca de status. Então os lugares de honra à mesa eram muito disputados, e era o que estava havendo dentro da parábola dos assentos, dos primeiros assentos. As pessoas estavam disputando por este assento, buscando a se exaltar àquela mesa.
Jesus traz essa parábola, os irmãos podem ler do verso 7 ao verso 14. Jesus traz essa parábola e ele vai dizer que no reino de Deus a coisa é inversa. Se no reino humano, os humilhados são jogados mais para baixo e os exaltados são colocados em lugar de destaque, Jesus ensina que no reino dos céus os humilhados serão colocados em lugar de destaque, e aqueles que caçam lugar de destaque nessa vida serão humilhados na outra oportunidade. E o Senhor Jesus continua trazendo ainda envolto nessa lição, e ele entra no texto a qual nós lemos, onde ele traz a parábola sobre uma grande ceia, um grande jantar, uma grande festa. E ele começa essa parábola mostrando aí um grande convite. Deus apresentado na parábola como um homem que preparou uma grande ceia. Isso revela 3 verdades aqui. 3 verdades. Primeiro, ele preparou tudo. Deus preparou tudo para que nós possamos desfrutar do seu reino. Deus preparou tudo para que nós tivéssemos acesso e pudéssemos desfrutar da sua comunhão. Segundo, Deus convida a todos os homens. Deus convidou a toda a humanidade para participar dessa grande ceia, para participar dessa grande festa. Terceiro, ele deseja que a sua casa esteja cheia. Baseado nisso, há um texto bíblico que vai dizer que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento de Deus. O desejo de Deus não é que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação. Aqui ele faz um grande convite. Ele vai dizer para os seus servos saírem e convidar a todas as pessoas. Os seus servos saem, os seus servos obedecem. E aqui eu trago o prisma para a igreja de Deus nessa noite. Olha como está a ceia que o Senhor preparou nessa noite. Olha como está a festa que o nosso Deus preparou tudo para nós desfrutarmos de uma glória, de uma unção especial, de um poder que Ele pode derramar, de uma manifestação da sua glória. Deus preparou tudo e Ele mandou um convite. Nós precisamos entender algo aqui nessa noite. Nós precisamos entender. Muitas das vezes a gente vai orar e ora assim, olha, preste atenção: Senhor, traga os pecadores para a sua casa, não é verdade? Senhor, manda as pessoas até a sua casa para ouvirem a palavra do Senhor. Só que não é essa a comissão que Deus nos deu. Muito pelo contrário, quando nós recebemos a ordem do Espírito Santo de Jesus, o Senhor Jesus nos disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nessa parábola, o Senhor da festa, o Senhor, o pai de família, falou: servos, saiam pela cidade e convide as pessoas para a festa. Nós, como igrejas do Senhor, nessa noite, nós somos servos de Deus, nós somos servos do Senhor da festa, e Ele nos disse: convide as pessoas para essa festa. Cabe a nós o ide do Senhor, e cabe a Deus o vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Nós não podemos ficar, a casa do Senhor está vazia, e nós não convidarmos ninguém. A falha está em nós. Nós precisamos sair e estender o convite de Deus para todas as pessoas. Muitos pensam que precisam mudar primeiro para depois vir a Deus. Quantas vezes nós ouvimos isso? Mas Deus diz: venha primeiro, depois eu transformo você. Venha primeiro e a obra começa. Quantas vezes nós convidamos alguém, mas não, eu preciso parar de fazer isso primeiro, eu preciso parar de fazer aquilo primeiro, eu preciso deixar isso aqui primeiro. Não se detenha com essas coisinhas. Venha, diga para a pessoa: não, vamos lá, e Jesus vai fazer uma obra na sua vida. Nós não podemos, isso é uma desculpa que o inimigo coloca para que as pessoas não venham participar daquilo que Deus tem para elas. Eles atendem o convite, eles atendem a ordenança e saem espalhando o convite pela cidade.
encontra com um e diz: a ceia já está pronta, vamos lá ceiar com o meu Senhor. O outro: já está pronto, vamos ceiar, já está pronto, está tudo preparado, vamos lá. E começa a dificuldade deste senhor, deste pai de família. Porque na parábola o Senhor Jesus começa a relatar algumas desculpas. Eles recusaram o convite com algumas desculpas. O primeiro recusou dizendo que ele tinha comprado um campo. Olha só. Começaram a excusar-se dizendo-lhe: o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. O segundo: comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-los. O outro disse: eu me casei e não posso ir. Olha só. Um comprou um campo, o outro comprou bois e o outro se casou. Tem alguma coisa de errada com isso? Não. É pecado eu comprar uma terra, uma fazenda? Não. É pecado eu comprar aí, não sei quantos boi que eu falo, irmãos, mas muito boi. É pecado isso? Não. É pecado casar? Não. Qual que é o problema então, pastor? É que essas pessoas inverteram os valores. Nós precisamos entender algo urgente nos nossos dias. Urgente nos nossos dias. Porque quando eu olho para essa parábola, quando eu olho para o tempo de Noé, é o mesmo cenário. A Bíblia vai dizer que no tempo de Noé eles casavam, se davam-se em casamento, faziam, festejavam, faziam tudo aquilo lá, e eles perderam a salvação. Era pecado? Não era pecado o que eles estavam fazendo. O problema está no que nós estamos priorizando nos nossos dias. Quantas vezes, meus irmãos, a ceia do Senhor está preparada, o banquete que Deus preparou para nós espiritual está preparado, e o Senhor estende o convite, todos os dias Ele estende o convite, e nós não vamos, e nós falamos: Senhor, eu estou cansado, eu não vou porque eu tenho compromisso, eu não vou porque eu preciso trabalhar, eu não vou porque eu preciso dar atenção para fulano, para ciclano. Não é errado, o pecado não está em fazer isso. O pecado está quando nós trocamos as prioridades na nossa vida. Olha, meus irmãos, a gente está aqui nessa noite, mas eu sei que muitas pessoas, e eles talvez vão me ouvir depois, que não estão aqui nessa noite porque deixaram o banquete do Senhor por causa de um jogo de futebol, por causa de uma final que está acontecendo, por causa de uma reunião que está acontecendo. Preste atenção nessa noite. O Senhor está dizendo para alguém aqui, ou que vai até me ouvir depois: o que eu tenho para você tem que ser prioridade na sua vida. O que eu tenho da parte de Deus para você tem que ser prioridade para você. O pecado não é isso, mas quando nós trocamos. Eu acho muito interessante o ser humano. Trabalha de segunda a sábado e só arruma coisa para fazer no domingo. Não tem coragem de abrir um dia da semana, deixar de ganhar lá 250, 300, 500 dólares, sei lá quanto que você ganha, para abençoar, para passar um tempo com a sua família. Mais largo espiritual. Sempre é o espiritual que é sacrificado. É pecado eu tirar uma folga com a minha família, pastor? Não. É certo você fazer isso. Não é pecado, você até deve. Mas se no fundo do seu coração, quando você pensa em tirar uma folga com a família, e aí você pensa: nossa, na segunda não dá porque eu vou perder, vai ser menos 250 dólares na minha diária. Mas na terça também não dá porque já marquei serviço. Nossa, naquele dia não tem porque eu tenho uma reunião com fulano. O domingo eu não vou fazer nada. Fala assim ainda. Na terça eu não tenho nada para fazer de noite. Fala assim ainda. O banquete está pronto. Deus preparou tudo. E eu aprendi algo na minha vida, no começo do meu ministério, que às vezes a gente está justificado, mas não está certo. E eu aprendi isso, foi uma lição que o Espírito falou comigo. Porque eu chegava em casa e falava comigo mesmo: eu estou cansado, eu não vou. E realmente estava. Eu falava: eu dirigi 4 horas sentado nesse trânsito lá em Massachusetts, eu não aguento mais, eu vou ficar em casa. E eu ficava. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Falou assim: você está justificado, mas está errado. A vida de
de um cristão, a vida espiritual, ela é uma vida de sacrifício. Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Nós precisamos entender isso, que nós devemos priorizar as coisas de Deus, precisamos priorizar aquilo que Deus tem para nós, e nós seremos recompensados, não com coisas efêmeras, mas com aquilo que dura para toda a eternidade. Hoje nós temos as desculpas nossas também: trabalho, dinheiro, prazeres. O maior perigo não é, irmãos, odiar a Deus, porque o que odeia a Deus já é o inimigo declarado. O problema maior que nós temos é nós ignorarmos Deus dentro da igreja. Nós ignorarmos aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual, no nosso meio, no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Ignoramos Deus, deixamos Deus de lado por qualquer coisa, qualquer prazer que seja. Vigia, vigia. Terça-feira nós meditamos aqui a respeito da volta de Jesus. Vigia, a volta de Jesus está muito próxima. É como as 10 virgens, todas elas dormiram, mas despertaram com um grito: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro, estai preparado, porque Jesus muito em breve vem. A história continua, e aqueles que vão rejeitando, eu preciso terminar, aqueles que vão rejeitando o convite, quando eles voltam para sua casa, quando eles voltam, os servos voltam para o banquete, para a ceia, o Senhor diz assim: volta agora e chama os leprosos, os cegos, os paralíticos, chama todo mundo que está para a rua fora aí, porque a casa do Senhor precisa estar cheia. Como eu disse, o desejo é que essa igreja estivesse cheia de pessoas para ouvir essa mensagem nessa noite e entender que tem uma ceia preparada para Ele. Mas o Senhor preparou essa noite com a igreja, com seus servos, para que nós entendamos que nós precisamos sair e convidar quem quer que seja, convidar a todas as pessoas para participarem do gozo celeste que nós estamos participando aqui nessa noite. Os servos voltam, chamam todos aqueles, eles vêm, os mais necessitados vêm, os pobres, os leprosos, eles vêm e eles chegam e falam com o Senhor: ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Olha para o teu lado aí nessa noite, olha quantas cadeiras vazias, olha quantas cadeiras, olha quantos lugares que nós temos aqui nessa noite. Nós precisamos sair aí fora e dizer: ei meu filho, lá na minha igreja tem lugar para você, tem uma cadeira lá que está reservada para você, tem um lugar na mesa lá para você participar da graça de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós precisamos entender que Deus não nos chamou apenas para nós participarmos da mesa. Deus não nos chamou apenas para nós sentarmos e desfrutarmos dos prazeres que Ele tem. Não, Ele nos chamou para nós cooperarmos com Ele, para que a casa dele esteja cheia. Coloca para mim Marcos, capítulo 14 de Lucas, e o verso 23. E eu vou ler este versículo e vou orar com a igreja. E disse o Senhor aos servos: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Oh meu irmão, me escuta aqui nessa noite. É porque a gente gosta de transferir a responsabilidade, a gente gosta de transferir aquilo que é nosso, e a gente fala: Senhor, traga as pessoas. Oh Jesus, traz lá as pessoas. E Jesus vai ter que fazer o que para essas pessoas saber que essa igreja está aqui? Olha o que Jesus está falando. Olha o que Jesus está falando conosco hoje. Sai pelos caminhos, pelos atalhos, faça-os, força-os a entrar. Esforça, fale uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Esforça para que essa pessoa venha para a casa do Senhor, para que a casa do Senhor se encha. A responsabilidade para essa igreja se encher, ela é minha, ela é sua. Saia daqui nessa noite como missionário, disposto a trazer as pessoas para participar da ceia do Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar essa noite. Senhor Deus e Pai, nós, Pai querido, nós nos alegramos na Tua presença
nessa noite. Oh Jesus, eu peço ao Senhor encarecidamente que o Senhor levante nessa noite servos e servas que estarão dispostos, Senhor, a ir pelos atalhos, a ir pelas vielas, a ir pelos, meu Pai querido, por todas as partes, chamando, convidando, forçando as pessoas a vir à tua casa para ouvir a tua palavra e participarem do teu gozo. Ó Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, levanta nessa igreja uma igreja, Pai, que está disposta a cooperar com o teu reino em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor possa usar os teus filhos poderosamente neste tempo, e que esta cidade, que este estado, que essa região, Senhor, venha a ser impactada pela tua palavra e pela tua presença, por intermédio dos teus filhos. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.